Oi, pessoal, e tô aqui de novo para a gente continuar o nosso assunto sobre o nosso sistema energético, que a gente deu início então. Mas antes de entrar no assunto, eu queria agradecer a todo mundo que tem me enviado mensagem, né, falando sobre a abertura do canal. Então é bem legal esse retorno, bem positivo, bastante carinho vindo de vocês. Então isso já me incentiva a continuar fazendo esses vídeos, porque fazer os vídeos para o YouTube para mim é um grande desafio, porque é uma coisa que eu jamais pensei que eu faria, porque eu tenho essa dificuldade, né, vamos dizer assim, de gravar e de falar, e tenho também um nível de exigência muito grande comigo mesmo, e isso me dificultava bastante, até que eu cheguei à conclusão de que eu ia fazer os vídeos e saísse do jeito que saísse, que o importante é a mensagem que a gente passa, e eu sei que vocês estão entendendo essa mensagem, até por esse retorno positivo, né? E acho bem bacana, bem legal, e é isso. A gente nunca vai ter a hora certa, o momento certo. Se a gente ficar esperando isso, dificilmente a gente vai conseguir fazer aquilo que se propôs. Então eu resolvi de uma hora para outra, vamos fazer o vídeo, vamos aproveitar o dia 8 de agosto e estamos fazendo do jeito que dá. Então assim, muitas coisas vão ter uma certa dificuldade, né, de eu me expressar, ou às vezes de falar do assunto, de dar continuidade, porque eu sou, então, peixes com ascendente em peixes. Então fica aí a dica, né, para vocês relevarem qualquer coisa, qualquer rateada aí que eu der, então tá explicado. Mas assim, eu tenho muita vontade de passar informações para vocês, gosto de fazer isso, né? E faço, eu acredito, de uma maneira bem tranquila, tanto que os vídeos são curtos, são pequenos, que a gente não precisa de muito tempo para falar daquele assunto. Então a gente pode fazer vários vídeos do mesmo assunto. Então agora nós vamos começar mesmo falando do campo emocional, que ele faz parte do nosso sistema energético. Campo emocional não, campo mental, eu avisei antes. Vamos começar então com o nosso campo mental. É assim, todos nós sabemos que precisamos pensar positivo, precisamos trabalhar nossa mente a nosso favor, né? Que a gente quase não usa a nossa mente, a força que a gente tem, e a gente desconhece essa força interior que nós temos, né? E isso faz com que a nossa mente acabe sendo influenciada por coisas externas, então por ideias externas, e essas ideias externas, elas podem vir tanto de uma pessoa quanto de uma pessoa que já partiu dessa vida, que a gente chama de um espírito, de uma alma, de alguém que já viveu entre nós, perdeu o corpo físico e não faz mais parte do mundo aqui da Terra. Mas esse é o próximo assunto, né? É do próximo vídeo. É o campo espiritual. Nós vamos conversar bastante sobre isso, porque é necessário nós falarmos dessa influência espiritual na nossa vida, no nosso sistema energético. Mas como o assunto hoje é campo mental, eu já puxei, né, o espiritual. Por quê? Porque nossa mente, ela precisa estar sendo conduzida por nós mesmos. Nós precisamos estar no comando dos nossos pensamentos, da nossa linha de raciocínio. Por quê? Porque a partir do que eu penso, eu vou acionar o meu campo emocional. Vocês lembrem que lá eu falei no outro vídeo, né, que o campo emocional e o campo mental são uma dupla. Então, quando a gente decide fazer alguma coisa, algum projeto, realizar, né, algo, a nossa mente, ela começa a elaborar toda uma linha de raciocínio, ela começa a enviar pensamentos sobre aquilo para o nosso campo emocional. Então, se a minha mente, ela está sofrendo uma influência, e como é que eu descubro isso? Aí vem o autoconhecimento, porque a gente precisa conhecer o que está no nosso interior. Quando eu conheço o que vibra dentro de mim, eu sei exatamente quando um pensamento é sugerido para mim
e quando é um pensamento criado por mim. E a diferença é muito grande. Porque eu dou um exemplo que é bem interessante, que digamos assim, a nossa mente é uma máquina, né? Ela precisa que a gente esteja na direção dessa máquina, desse carro. Então imagina que vocês estão parados lá no carro com a mão no volante e não sabem para onde ir. Tá parado pensando e daqui a pouco alguém abre o carro e empurra pro banco do carona, pega a direção, arranca com o carro, lá na frente atropela e mata uma pessoa. De quem é a responsabilidade? O carro está no nome de quem? Quem permitiu que isso acontecesse? A nossa mente é assim. Se a gente permite que alguém nos influencie a ponto de mudar as nossas atitudes, a nossa vontade, é porque a gente entregou para outra pessoa. E enquanto a gente não estiver na direção, qualquer um pode assumir esse controle da nossa mente. E quando eu digo qualquer um, é qualquer influência. Digamos que a pessoa não tem uma boa ideia a respeito dela própria. Então ela tá com uma baixa autoestima, ela não tá se sentindo bem, ela não se sente amada, ela não se sente fazendo parte, né, da sociedade, ela tá num isolamento. Então ela começa a elaborar pensamentos nesse sentido, né, que ela tá muito triste. Quanto mais ela começa a pensar por ela própria esses pensamentos, ela vai atrair outras influências, né, que vão aumentar mais ainda esse pensamento. Então daqui a pouco eu tô pensando, eu não consigo fazer nada, eu sou uma pessoa inútil, e daqui a pouco vem alguém ali, né, que isso que a gente vai falar, que é espiritual, e começa, realmente, tu é uma pessoa inútil, tu não tá somando em nada, não sei por que tu tá aqui nessa vida. E são pensamentos desse tipo que, se a gente acolher, daqui a pouco a gente pergunta, mas por que eu tô vivendo? O que eu tô fazendo aqui? Não tô fazendo nada, né? E aí começa a ter aquele desânimo, aquela falta de vontade de viver, o que muitas vezes é bem estimulado a ponto da pessoa começar a pensar em desistir da própria vida. E isso é muito grave, isso é muito sério. Por isso que a gente precisa assumir o nosso campo mental, saber exatamente o que a gente está pensando, né? Por que a gente está pensando aquilo ali? Porque às vezes a gente está pensando em algo que não é ruim, é uma coisa boa. Só que aquele pensamento, ele vai ligando em outro, quando a gente vê, vai desenvolvendo uma história e a gente chega lá no outro lado, pensando coisas completamente diferentes do que aquela do início. O que aconteceu aí? Houve uma interferência que desviou esse caminho que a gente estava pensando, que era positivo, e daí a gente se questiona, mas só um pouquinho, por que eu estou pensando nisso? Não era isso que eu estava pensando lá no início. E começa a fazer o caminho de volta e identifica onde é que foi que houve a interferência. Então, nós temos os nossos pontos fracos, a nossa fragilidade do nosso campo emocional, ela abre muitas brechas para o nosso campo mental ser influenciado. E nós precisamos, então, reforçar a nossa mente, colocar coisas mais positivas. O que eu digo a gente precisa alimentar a nossa mente com coisas boas e saudáveis e positivas, assim como a gente precisa alimentar o nosso corpo físico com coisas boas, saudáveis e positivas. Porque imagina, se a gente começa a comer só comidas que fazem mal para a saúde mesmo, que a gente sabe, excesso de gordura, excesso de bebida, qualquer excesso, né? É óbvio que o nosso corpo vai acabar somatizando alguma doença ali e vai se estabelecer o desequilíbrio do corpo físico. Agora, a nossa mente, o nosso campo mental, se eu estiver consumindo, e como é que a gente consome, né, o alimento, vamos dizer, da nossa mente? Através de leitura, através da internet, através da televisão, dos filmes, né? Tudo aquilo que a gente
absorve, que a gente lê, que a gente ouve, que a gente assimila, é o que nós estamos oferecendo para nossa mente e automaticamente refletindo no nosso emocional. Digamos que tem um filme muito violento passando, eu não gosto de ver filme violento, filme de guerra, essas coisas, nada, porque não vai me somar em nada. Mas imagina que tem uma pessoa lá assistindo um filme muito violento, daqui a pouco ela tá tão envolvida com o que tá acontecendo ali, aquele nível de violência, aquelas cenas bem chocantes, que emocionalmente ela vai sentir o impacto daquilo. E agora, gente, vamos pensar o seguinte, né? Nós somos o somatório de todas as nossas experiências. Então imagina se essa pessoa, ela já tem registros dentro dela relacionados à violência, relacionados à guerra, né? Porque nós somos cidadãos do mundo, nós passamos por várias fases da história. E isso também a gente vai falar mais adiante. O que vai acontecer? Ela pode ser esse estímulo visual que afeta, né, o emocional também, pode servir de gatilho para disparar coisas dentro dela que não são boas. Traumas que ela passou, problemas muito graves que ela enfrentou, não nessa vida, mas em outras vidas, e a gente tá tudo registrado ali, né? E também o que acontece quando a gente faz esse estímulo, né? Dentro da radiestesia, nós temos algo que chamamos de efeito ressonância. O que é o efeito ressonância? É quando eu estou sofrendo o influxo energético e vibracional de uma coisa que aconteceu lá atrás. E esse lá atrás é em qualquer ponto da minha linha, da minha caminhada, da minha existência, não necessariamente nesse período de tempo, nessa minha vivência, mas pode ter sido em outras vivências. Então, esse efeito ressonância significa que eu estou sofrendo, né, o influxo daquelas ondas energéticas e vibracionais e tá tudo desaguando no meu campo emocional. Então, daqui a pouco eu tô fazendo um estímulo para me reconectar e potencializar essas ondas do efeito ressonância, sabe? E daqui a pouco eu não consigo dormir, e daí eu começo a ter medo de tudo, eu começo a desenvolver algumas coisas que antes eu não tinha. Mas por quê? Porque eu fui estimular aqueles meus registros bem negativos do passado e potencializei o efeito dessas ondas do efeito ressonância, né? Então, o que acontece? É por isso que a gente entra num desequilíbrio emocional e também mental. Então, a nossa mente, ela também entra em desequilíbrio, porque ela começa a ficar sobrecarregada de pensamentos, de ideias, e quanto mais eu penso, e quanto mais eu alimento aquelas ideias, mais eu direciono estímulo para o meu campo emocional. Então, é bem assim, a gente pode fazer um exercício, vocês podem fazer a hora que quiser isso, se começar a pensar em alguma coisa muito positiva que aconteceu na vida de vocês, né? E deem bastante força para esse pensamento e comece a lembrar com detalhes tudo o que aconteceu. Vocês vão sentir de novo o efeito do que aconteceu naquele dia, ou seja, todo o bem-estar, aquela alegria, aquela coisa boa que foi aquele momento que nós puxamos pelo nosso pensamento. Agora, se a gente fizer o contrário, pensar uma coisa muito ruim que nos aconteceu e dar muita força para aquele pensamento ruim, a gente vai de novo buscar no ponto, né, da nossa memória aquele acontecimento, aquele fato e trazer para o nosso emocional ao ponto de a gente estar totalmente envolvido com aquela energia ruim, com aquela dor, com aquele sofrimento daquilo que aconteceu de ruim na nossa vida. Então vocês pensem na força que nós temos, que com a nossa mente a gente pode nos conduzir para um lugar muito bom, pensando positivo, ou para um lugar muito ruim, pensando negativo. E não é só pensando, é dando força para esse pensamento. Gente, o nosso campo mental, ele tem muito assunto ainda. Hoje a gente vai ficar por aqui, né? E a gente vai se ver no próximo vídeo, que vai ser bem interessante, porque eu vou falar do campo espiritual e aí eu vou dar uma
abertura bem grande para a gente falar do extrafísico. Será que a gente sofre influência de uma pessoa que já partiu dessa vida? Como é que é essa relação que nós temos, e todos nós temos, com o campo espiritual, né? Com a, vamos dizer assim, a vida, né? A vida no campo espiritual. Gente, por hoje era isso. A gente se vê no próximo vídeo. Olha, fiquem então à vontade para se inscrever no canal, curtir o vídeo. Se acharam que esse vídeo foi bom para vocês, curtam e compartilhem com quem vocês acham que está precisando. Um abração e a gente se vê no próximo vídeo.